Então, nós vamos observar que a resposta correta para a teoria da interdependência, ou seja, para a motivação do surgimento da teoria da interdependência, é o acelerado processo de transformação que o mundo estava passando. E para incentivar esse processo de transformação de maneira cooperativa, pacífica, de desenvolvimento, se estabelece então um conceito de interdependência entre as áreas. Nós vamos então falar sobre uma introdução à política externa, seus conceitos e objetivos, e agora a gente vai falar inclusive de conceitos básicos. Nós vamos conceituar assim, item por item, a fim de entender a complexa política externa. Então, podemos considerar um sistema internacional como um meio onde se processam as relações entre os diferentes atores que compõem e fazem parte do conjunto das interações sociais que se processam na esfera internacional, envolvendo seus atores, acontecimentos e fenômenos. Então, como isso acontece? Quais são os meios, né? Então, o que acontece? O sistema internacional moderno compreende uma sucessão de macroestruturas, áreas que se unem estruturadamente. Então, a gente tem o eurocentrismo, ou seja, uma centralização na Europa, né? A transição entre guerras, ou seja, a mudança entre as guerras que houve, a Guerra Fria que sucedeu à Segunda Guerra Mundial, o multipolarismo, ou seja, você tem grandes focos de política, de economia no mundo, você não tem mais tudo centralizado num único lugar, então quer dizer, várias coisas vão ser importantes nesse momento. Por exemplo, a China é muito importante, né? Bom, mas o Oriente Médio, com as guerras que acontecem, também é importante. Ah, tá, mas a Europa é importante? Um país na Europa é importante. Se tem uma crise no Egito, afeta o mundo inteiro. Ou seja, é essa consciência de globalização e de visão sistêmica e de interdependência, que se algo acontece num ponto do mundo, afeta o mundo todo, né? E a notícia vem muito rápido, e as expectativas empresariais e as decisões mudam muito rápido também, e há um processo de transformação intenso, certo? Então, dentre essas marcantes etapas da história contemporânea, houve ainda conflitos generalizados, revoluções, flutuações econômicas, e outras crises. Então, fazer uma política externa é uma questão de sobrevivência hoje, da soberania de um país. Então, a importância de conhecer essas macroestruturas é o fato de que cada uma delas corresponde a configurações específicas de poder. Os sistemas internacionais podem ser examinados sob ângulo de subsistemas, porque não é impossível ter uma visão do todo, podendo ser divididos em ideologia, ou em desenvolvimento, ou por conflito, ou por segurança. Ou seja, você pode segmentar, fazer recortes mundiais para entender o mundo. Essa agrupação, ela é possível, mas a consciência de que se algo acontece num determinado ponto do mundo, isso nos afeta, tanto quanto afeta outros países, é uma realidade. Os impactos é que são diferentes. Então, pode impactar mais numa determinada economia, ou mais numa determinada política, ou mais numa determinada geografia. Isso não significa que não há impactos em outros lugares do mundo. Por exemplo, uns recentes acidentes geográficos no Japão, né, tsunamis, terremotos, que afetaram esse país catastroficamente, afetaram sim as empresas no Brasil que tinham relação comercial com esses países. Afetaram também os descendentes japoneses que aqui foram acolhidos quando saíram de lá por causa das guerras, né? Nós somos pátrias amigas, pátrias que se relacionam, então nos afeta com um determinado impacto. Talvez, geograficamente, outros lugares do mundo foram mais impactados. Economicamente, outros lugares do mundo foram impactados
politicamente outros lugares do mundo também foram impactados. Então, essa noção de interdependência é que vai nos dar aí uma capacidade de cooperação e de entendimento mundial, entendimento mútuo, através desses recortes que a gente precisa fazer para entender o que está acontecendo naquele instante e aquela necessidade. Então, vamos ver como são esses recortes. Quando eu estou objetivando a minha política externa, eu preciso entender o que é a ideologia. Então, ideologia tem irrefutável influência na política internacional e está ligada ao modo de organização do país no que diz respeito à política externa. A ideologia é uma ideia, é o que eu penso a respeito de, é como eu quero viver, né? Então, aquela música do Cazuza que dizia ideologia, eu quero uma para viver, é exatamente isso. Eu quero um modo de vida. Então, o que o Brasil, enquanto governo, enquanto Ministério das Relações Exteriores que nos representa, entende o que é um modo de vida para nós, para que faça a sua política externa e as suas negociações. Obviamente que ele não vai agradar 100% dos brasileiros, mas é necessário que ele seja efetivo, que ele tenha legitimidade e representatividade e é necessário que ele defenda nossos interesses internacionalmente, mantendo a nossa imagem, a nossa posição e, sobretudo, fazendo a manutenção da nossa soberania, okay? Do nosso posicionamento mundial. Então, vamos ver quanto ao desenvolvimento. O nível de desenvolvimento de um país afeta diretamente a sua capacidade de ação internacional. É verdade, gente. Se você observa assim, países que são economicamente inviáveis, ou seja, não há uma forma daquele país se viabilizar. Hoje a gente tem países que são classificados dentro do desenvolvimento econômico como países inviáveis. Então vamos supor, Etiópia, a pobreza é máxima, né? A miséria é máxima. Então vai o Exército da Paz, que é enviado pela ONU, representado por vários países, claro. Os soldados descem lá, dão comida, dão remédio, dão não sei o que, aquela loucura, criança morrendo de fome, uma pobreza entristecedora. Você tem que respeitar aquela soberania, mas será que nós respeitamos quando a gente desce para dar ajuda lá naquele território nacional? Se o soberano local não quiser que a gente desça lá, ele não tem força para nos deter. Entende? Então, são questões muito delicadas. Ao mesmo tempo, se os países internacionais, ou seja, alheios a essa soberania, não se manifestam e não ajudam, também estão excluindo alguém que está dentro da aldeia global. Então, há sempre um limiar na soberania, né, que é uma questão, estamos sendo soberanos ou menos soberanos. E a questão econômica, a questão do desenvolvimento, é uma questão que traz grande discussão nessa área. Conflito, situações de tensão aguda, o conflito aberto constituem oportunidades extremamente ricas para análise da realidade internacional e muitas vezes o conflito ele se dá por questões bastante profundas, por exemplo, questões econômicas, por poder econômico, por exemplo, detenção de petróleo, detenção de riqueza, territorialidade, detenção do território, né, territorial, enfim, por questões culturais e etnográficas, né? Então, por exemplo, religião, crenças, valores, né? Então, isso faz com que os países entrem em conflito. Por questões econômicas ou políticas. Os países entram em conflitos por questões econômicas e políticas. Enfim, né? E às vezes existem conflitos que são civis, ou seja, que estão dentro da própria soberania, são as guerras civis, e que a comunidade internacional fica atenta porque é uma globalização e por causa dos direitos humanos internacionais. Então, de uma certa forma, tudo faz parte desse contexto. E a segurança?
os arranjos internacionais e os meios nacionais são instrumentos de segurança externa. Porém, não se deve pensar apenas nos instrumentos militares, mas também nos políticos, econômicos e socioculturais. Ou seja, a gente precisa entender o que é a segurança daquela nação e o que ela entende que seria desejável ou indesejável no que tange a documentos, fronteiras, etc. Para um bom entendimento e análise das relações internacionais, a geopolítica moderna é importante não se prender apenas ao plano de ação e interação dos Estados abordado anteriormente, ou seja, a gente tem que se basear em todo esse fundamento e contexto que foi explicado. É fundamental ir além, ou seja, examinar o sistema internacional. O que é um sistema nas relações internacionais? Porque a sistematização, ela prevê uma certa regularidade. Então, o sistema é uma união, de algum modo regular, que se dá por meio do agrupamento de unidades, objetos e partes. Então, são esses recortes mundiais por interesses que eu falei. Por exemplo, eu vou olhar os países que são potências econômicas, eu vou olhar os países subdesenvolvidos, eu vou olhar os países de religião muçulmana, eu vou olhar os países predominantemente católicos, eu vou olhar os países por área, por acordo econômico, não sei. Eu tenho que fazer esses recortes para criar sistemas de negociação com eles, né? Segundo o Minst, a concepção do sistema está interligada ao pensamento de 3 escolas teóricas dominantes, né? A escola liberal, a escola realista e a escola radical. A escola liberal não vê o sistema internacional como um centro de estudo. A escola realista acredita que a política é governada por leis objetivas enraizadas na natureza humana. O conceito do realismo é um interesse definido como poder e não possui um significado inalterável, né? Então, a escola radical busca definir a estrutura em termos de estratificação. Assim, o sistema internacional seria estratificado conforme os recursos de que cada Estado possui, ou seja, ele é classificado por recurso como poder econômico ou petróleo. Imagina classificar dessa forma. A estratificação do poder e dos recursos formam a divisão entre aqueles que têm norte e aqueles que não têm sul, né? Para se ter uma noção, as principais potências, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Rússia e Inglaterra, foram responsáveis por aproximadamente metade do PIB mundial. Então, é bastante radical esse ponto de vista, né? Vamos ver, então, um resumo dessa unidade, dessa discussão. Nessa unidade, nós tivemos a oportunidade de perceber que a consolidação das relações internacionais como ciência social é recente, ainda há conflitos sobre isso, muito embora traços da história na humanidade apontem desde a antiguidade que já existia preocupação com fundamento político de uma ordem social pacífica no mundo. Então, a preocupação sempre houve. Vamos à nossa interatividade para encerrar essa unidade. Meio onde se processam as relações entre os diferentes atores que compõem e fazem parte do conjunto das interações sociais que se processam na esfera internacional, envolvendo seus atores, acontecimentos e fenômenos. Estamos nos referindo ao sistema A, sistema pluralista, B, sistema nacionalista, C, sistema internacional, D, sistema das relações intergovernamentais, e é o sistema das relações decisoriais. E a resposta correta é o sistema internacional. Espero que você tenha se interessado pelo assunto. Eu estarei com você na unidade 2 e até a próxima.